Quem trouxe a Bíblia, vamos abrir em Números 27. Números 27, versículo 1 a 7. Nós vamos ver uma bela história de restituição. Nós vamos ver que Deus realmente ama aquele que o busca. Ele é o mesmo do Antigo Testamento, Ele é o mesmo do Novo Testamento, Ele é o mesmo até hoje. Não há nada que Ele não possa fazer na tua vida. Você vai ver como Deus faz coisas improváveis acontecer na vida daqueles que são fiéis, na vida daqueles que obedecem, na vida daqueles que o temem. Você já achou? Números 1 a 7, você acompanha. Aqui fala de um homem chamado Zelofeade. Ele já havia morrido. E então, as filhas de Zelofeade, elas se dão conta de que elas ficaram sem a sua parte na divisão de terras. Se você quer ler o contexto todo, você lê em casa o versículo 26 também, que vai explicar. Essa passagem se dá na metade para diante dos 40 anos em que eles viveram no deserto. Eles já estavam se preparando para entrar na terra prometida. E aí eles se deram conta de que para entrar na Canaã, eles iam ter que dividir as terras. E cada família, vamos dizer assim, receberia seu lote. Mas no meio dessa história, as 5 filhas de Zelofeade se deram conta de que o nome do pai delas não estava lá. E você acha que elas aceitaram isso assim? Não. A palavra diz que elas se reuniram e elas foram até Moisés. A palavra diz, ali no capítulo 27, no versículo 2, diz que se apresentaram diante de Moisés. Se apresentaram diante de Eleazar, o sacerdote, e dos príncipes de cada tribo, para requerer a parte que era sua. E elas disseram mais: o nosso pai não morreu por ser rebelde, por ter estado lá naquela vez em que Corá se levantou contra Moisés. Não, o meu pai, o nosso pai morreu pelo seu próprio pecado. Moisés, não sabendo como fazer, como agir, ele foi até Deus. E Deus teve um papo, cara a cara com ele. E aí, veja no versículo 6 o que diz o Senhor. As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Vejam que coisa gloriosa. Esse nosso Deus, Ele muda em favor daqueles que o buscam. Ele muda até uma lei. Essa lei existia em Levítico, de que só quando o pai tinha filhos homens, na partilha receberia herança. E elas agora? Como é que ficaria a situação delas? O pai havia falecido. Elas não tinham nenhum irmão. E elas eram solteiras, não eram casadas ainda. Como é que elas iam viver? Mas elas se uniram. E elas foram até Moisés. Foram até Moisés reivindicar a sua causa. Só que elas foram com dignidade, com respeito, diante dele. Elas não chegaram botando os pés pelas mãos, gritando, enfurecidas, murmurando. Não, elas foram com humildade, com sabedoria diante de Moisés. E explicaram toda a situação diante de Moisés.
E Moisés levou a causa delas até o pai. Você, por muitas vezes, passa por situação parecida. Leve a sua causa até Jesus. Que Jesus intercede por você junto ao Pai e Ele te dá a vitória. Você precisa crer que não há impossível para o teu Deus. Não há impossível. E elas se lembraram. Fizeram tudo isso em honra pelo nome do Pai. E se lembraram que elas eram da descendência de José. E que sobre elas havia a promessa de que elas iriam herdar a terra prometida. Se você tem uma promessa, irmão, não deixa nenhuma circunstância atrapalhar. Se você já recebeu uma palavra aqui nessa igreja, ou onde quer que seja, o Senhor falou contigo, toma posse dessa promessa. Vai até Jesus, reivindica o que é teu. Não deixa o inimigo tomar. Não deixa. Toma posse, porque você é filho da promessa. Você tem uma herança para receber do Pai. Faça que nem as filhas de Zelofeade. Vá adiante. Se não tem mais o Pai, se não tem mais, vá àquele que vai te dar a resposta. Só que tem uma coisa. Tem irmãos que por vezes estão passando por uma luta. Eles vão no pai falar, vão na mãe falar, vão na vizinha falar, vão falar em tudo que é lugar. Não, meu irmão, não. Vai no lugar certo, vai direto no Pai. Ele tem a resposta para te dar. Não fica pelos cantos murmurando, lamentando. Eu só posso dizer, tem pessoas por qualquer coisa se desanimam, ficam choramingando, ficam se arrastando. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para se arrastar. Deus não te chamou para ficar desanimado. Deus te chamou porque tu é filho do rei. Deus falou para você se pôr de pé, que Ele falará contigo e Ele vai te dar a resposta daquilo que você precisa. E eu posso dizer mais para você. Conforme o tamanho do teu ânimo e da tua determinação, é que nós vamos ver o tamanho do teu progresso, o tamanho dos teus projetos realizados. Você precisa se posicionar, você precisa tomar uma posição de filho. Qual é o pai que o filho pedindo algo não vai dar? Vai virar as costas e vai deixar o filho chorando. Não é assim. Veja, meus irmãos, já pelo nome das filhas de Zelofeade, eram cinco. Nós já podemos ver, era Macla, Noa, Ogla, Tirza e Milca. Se você ouvir falar Malcá, Noá, com o A mais forte, é expressão judaica. Tá? Então vamos aportuguesar. Macla quer dizer confiança. Deposita tua confiança no Senhor e Ele vai te responder. Ele vai te dar coisas grandes, Ele vai te dar aquilo que o teu coração está sonhando. Você pensa que é grande demais? Não é. Porque o teu Deus, o meu Deus, é dono de tudo. Para Ele nada é grande. Então continua sonhando, fica firme, coloca nas mãos de Deus. Confiança está ligada diretamente com fé. E a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então se nós ficamos por aí murmurando, choramingando com as pessoas que não têm resposta para nos dar, nós estamos demonstrando falta de fé. E isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Mesmo que eu estou na pior situação da minha vida, eu me levanto e digo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu não tenho força, mas Ele tem.
Eu não tenho condições, mas Ele me capacita. E na minha fraqueza se aperfeiçoa o poder de Deus. Nós temos que tomar posse das palavras e das promessas que tem na Sagrada Escritura, irmãos. Muitas vezes nós perecemos por falta de conhecimento. A palavra diz isso. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então vai para essa palavra, devora essa palavra, vê as promessas e toma posse dessas promessas. Não adianta elas estar escritas aqui e você não fazer que nem as filhas de Zelofeade, ir ao encontro daquele que tem a resposta para te dar. Você tem que tomar a posição. Está escrito aqui que nós somos mais do que vencedores naquele que nos fortalece. Está escrito aqui que Ele vai transformar a tristeza em alegria. Está escrito aqui que tudo aquilo que você necessita Ele vai te dar. E diz aqui que os cansados e sobrecarregados vão a Jesus e Ele os aliviará. Tudo está escrito aqui. Tome posse, vá até Ele e diga: Jesus, essa palavra é para mim. Essa palavra eu quero concretizada na minha vida. Isso é confiar. Mesmo eu não vendo o milagre, eu já creio nele. Mesmo eu não vendo o meu carro, eu já agradeço a Deus. Deus, obrigado por esse carro branco, por esse carro azul, por esse carro assim, assim. Diz tudo. Mesmo eu não conhecendo, o meu marido conheço, você que não tem, já agradece por ele. Como ele é fantástico, como ele é carinhoso, já agradece. Já agradece pelo projeto que Deus vai te dar. Isso é fé. Isso é fé. Isso é acreditar que Deus vai fazer. Eu sei que tem gente aqui que tem sonhos de pregar a palavra. Então já agradece por Deus. Às vezes em que você vai entrar no avião e você vai estar indo para outros países anunciar a palavra do Senhor, já agradece, já ora para o avião não cair, já ora para tudo dar certo, para você não ficar doente, já ora e agradece, porque Deus vai fazer. Não deixa o inimigo dizer: mas eu sou tão pequenininho. Não, Ele é. Nós somos filhos do Rei. O meu pai é dono de tudo. E enxotou o inimigo do céu porque ele foi orgulhoso e desobediente. Então nós não vamos ouvir o que ele tem para dizer para nós. Noá quer dizer que não teme, é destemida e também é trabalhador incansável. Não é porque Deus faz um milagre na nossa vida que nós vamos nos sentar na porta da nossa casa e esperar o milagre vir. Nós vamos trabalhar, nós vamos guerrear. Como é que faziam os valentes de Davi para vencer a guerra? Deus mata todos eles. Por vezes Deus fez, e outras vezes não tiveram que guerrear. Do mesmo modo nós estamos numa guerra, nós estamos em batalha. Você não se deu conta que nós estamos em batalha contra as obras das trevas, contra o inimigo, e que nós temos que batalhar? Que o inimigo trabalha 24 horas por dia para colocar os teus planos e os teus projetos no poço, no fosso. Mas você se levanta do meio do lamaçal, do meio das trevas, você se levanta e diz: eu sou mais que vencedor, porque Jesus é que me sustenta, Ele é que me levanta, Ele que vai restaurar tudo na minha vida. Ogla quer dizer: não se amarre e vá à luta. Gente, pessoas com os pés espirituais e emocionais amarrados não vai a lugar nenhum. Já pensou se eu estou aqui com os pés amarrados? Não. Desate toda a religiosidade, todas as coisas que botaram na sua cabeça e diga: eu sou livre,
amarrados. Cristo me libertou. Cristo tirou as amarras. Cristo fez tudo novo em mim. Ai, você vai adiante. Você vai batalhar e trabalhar. Não seja preguiçoso em nenhuma área da sua vida. Nem espiritual, nem emocional. Lute por aquilo que você quer. Na sua relação, no seu ministério, no seu trabalho. Lute, mostre que você é o melhor. É isso que Cristo quer. Que as pessoas com quem você está no dia a dia vejam Cristo em você. Vejam a glória de Deus resplandecendo em você. Vejam o agir de Deus, o trabalhar de Deus em você. É isso que Deus espera dos cristãos. É disso que Deus espera de mim e de você. Milca quer dizer, Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade. Então não anda, meu irmão, minha irmã, de cabeça baixa, choramingando, como se diz por aí as pitangas. Não faça isso, não. Levante a sua cabeça, porque a palavra do Senhor diz: eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e muitas coisas malignas, mas nenhuma fará dano algum a você. Você tem, Deus te deu essa autoridade. Muitas vezes nós não tomamos posse daquilo que Deus já nos deu. Nós ainda ficamos choramingando em cima do nosso passado. Ele já foi. O teu passado, a tua falta de capacidade, os teus pecados, as tuas falhas, fraquezas já estão há muito tempo no mar do esquecimento. Por isso, vai para frente, lute, toma posse, Deus te deu autoridade. E Tirza diz: deleita-te no Senhor, porque Ele concederá os desejos do teu coração. É ter prazer de estar em Deus. É de dia que nem hoje estar aqui e ser a coisa mais gloriosa para você e para mim. Estar aqui, nós podemos dizer o quanto nós o amamos, o quanto nós o adoramos, o quanto nós o respeitamos. Isso quer dizer o nome das 5 filhas de Zelofeade. Elas nos dão uma lição de nós irmos avantes, de nós lutarmos, de nós guerrearmos e de nós não ficarmos de jeito nenhum com os nossos pés amarrados. Não, irmão. Jesus já te libertou. Jesus já te deu poder e autoridade para seguir avante. Se surgiu um empecilho no meio do seu caminho, vai por cima. Passa por cima como um trator, não dá bola. Muitas vezes nós é que temos na nossa frente uma formiguinha, mas aí nós choramingamos tanto que parece um elefante. Não, nós não podemos fazer isso. Nós somos o povo mais vitorioso da terra. Nós somos o povo mais abençoado da terra. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo que Deus levantou para fazer a diferença nessa terra. A história das filhas de Zelofeade ficaram marcadas até hoje. Por quê? Porque elas foram lá para o quartinho delas e choramingaram? Ou porque elas tomaram uma decisão e foram a Moisés? Foram em busca daquilo que já havia sido prometido para elas, antes de chegar nessa situação. Muitas vezes nós esquecemos. Deus já te disse, você é livre. Deus já te disse, eu vou te dar isso ou aquilo, mas você esqueceu. Não é porque você esqueceu que a promessa sumiu. A promessa continua lá, mas nós temos que tomar essa posição.
Não é porque veio um vento forte que balançou um pouco a tua estrutura, que a tua promessa foi embora com o vento, não. Ela está lá, ela continua lá, e é você que tem que tomar posse. Você tem que tomar posse, você tem que confiar nisso aqui. Elas não se deixaram abater pela situação. Por isso, irmãos, vamos nos levantar. Por mais difícil que seja, se agarra nos braços de Jesus e diz: Jesus, me carrega por este pedaço, porque eu não estou conseguindo, mas me ajuda. Ele está ali, de braços abertos, para te ajudar. Então, meus irmãos, vamos tomar essa lição para nós. Não vamos deixar o inimigo nos abater. Não vamos deixar uma notícia de que nós não vamos receber as terras do nosso Pai, que está para nós por herança. Não vamos deixar isso nos abater. Vamos levantar com respeito, com humildade, com a devida honra que merecia Moisés por ser o líder. Mas vamos até ele falar e dizer: não é assim. Está na minha promessa que eu vou herdar sim terras lá na terra prometida, lá em Canaã. Eu quero e eu tenho direito a um pedaço de terra. Você vai tomar essa posição. Deus está esperando. Você já se deu conta de quantas vezes nós retrocedemos diante de um obstáculo? Ou só aconteceu comigo? Não aconteceu com você também? Veja só, ela foi diante de Moisés. Moisés levou a sua causa até Deus. E Deus mudou a lei e disse: dá para as filhas de Zelofeade uma porção de terra. E a partir de hoje, quando um pai não tiver filhos homens, como dizia a lei, você dá para as filhas. Se não tiver filhas, dá para os irmãos ou dá para os parentes mais próximos. Deus, em favor do seu povo, Ele muda a lei, Ele quebra protocolo, Ele faz algo impossível acontecer por causa de uma pessoa ou pessoas que Ele ama. Então, toma posse daquilo que é direito seu. Pega na tua mão o teu sonho e toma posse dele agora. Não deixa para depois. Deus não vai te deixar na fila de espera, não. Mesmo que está demorando, você vai receber o que é teu. Então, toma posse. Deus, na sua onisciência, já sabia o que as filhas iriam pedir. E Ele já sabe o que você vai pedir. Mas Ele quer que nós vamos e chegamos a Ele e falamos para Ele: Paizinho, lembra do que você me prometeu? Pois eu vim aqui requerer o que é meu. Eu vim aqui para te lembrar que eu não esqueci o que você me prometeu. Mesmo que está demorando, irmão, vai lá. Tome essa atitude. Vai e busca o que é teu. Eu sei que nós vamos colher coisas incríveis. Mas o que eu estou tentando insistir com vocês é o posicionamento. Nós temos que nos posicionar como filhos do rei. Como filhos. Vocês lembram da história do filho pródigo? O pródigo foi embora e o outro que ficou. Quando o pródigo voltou, ele reclamou porque o pai não deu um cabrito para ele, para fazer uma janta, mas ele tinha direito a tudo. Quantas vezes nós estamos assim, na casa do Pai, com tudo à nossa disposição, e nós não tomamos posse daquilo que é nosso? Está ali para nós tomar posse, está ali para nós só pegar e usufruir, mas nós ficamos que nem aquele filho, choramingando pelos cantos,
tendo ciúme do nosso irmão, tendo ciúme do irmão que talvez canta mais, toca mais, ou do irmão que talvez seja... Você sabe o preço que ele pagou? As aulas que ele está fazendo? A posição que ele tomou diante de Deus para alcançar o que ele está recebendo? É forte, gente. É muito forte. É muito forte mesmo. Me lembrei agora. Um caso que o pastor Sérgio já contou. Que uma certa dama passou lá na frente da casa e disse: nossa, pastor dá dinheiro, né? Construir essa casa. Só que essa casa nós construímos, estava em projeto antes de nós sermos pastores. O que essa pessoa não sabe é que o pastor Sérgio ia viajar às 3 da manhã com o caminhão e voltava às 10, 11 horas da noite. E na manhã seguinte, às 3 horas, estava lá de novo. Dormia 2, 3 horas. As pessoas não sabem, talvez alguém saiba, onde o meu sogro morava, lá no centro, do lado da Brigada Militar. E eu ia a pé, até no Passo do Corvo, não na primeira escolinha. A última, lá perto de um tal de um alambique que existia. Dava 7, 8 quilômetros para ir, mais 7, 8 quilômetros para voltar. Não importa se tinha chuva, se era 0 graus, se era 40 graus. E detalhe, eu estava grávida do Tiago. Será que a gente está disposto a pagar o preço? Às vezes eu digo para o Sérgio, quem será que faria? Hoje a gente diz, eu não posso. Eu estou grávida. Gravidez não é doença, gravidez é bênção. E aí, as pessoas não se dão conta de que nós temos que ir e derrotar tudo aquilo que está na nossa frente. Tem dias que vai acontecer com você o que aconteceu comigo. Aquele Morro Vermelho hoje está uma beleza. Logo está até asfaltado um pedaço. Mas quando eu subia era barro vermelho mesmo. Eu chegava por ali onde a Dani mora, ali perto. A minha bicicleta, os dias que eu podia de bicicleta, já não virava mais a roda. Não. Já era puro barro vermelho. Batia uma ira santa. E sabia que tinha mais uns 6 quilômetros para ir. E eu tinha recém saído de casa e os pneus já não andavam mais. Jogava lá no meio dos milho, ó. Por aqui. Voando para chegar lá. Porque eu era a única professora do pré à 4ª série. Eu tinha que abrir a escola, eu tinha que fazer lanche para eles, eu tinha que passar cera, eu tinha que limpar, eu tinha que fazer para todo mundo. E não tinha xerox. Gente, não sou coitadinha, eu não morri por causa disso. Estou aqui. Muito forte, por sinal. Estão vendo como eu sou forte, né? Nós temos que ir à luta, gente. Você acha que Deus nos honrou porque nós sentamos em casa e lamuriamos? Não! Deus nos honrou porque nós fomos fiel a Ele. Mesmo tendo 3 meses de salário adiantado, todo mundo já sabe também a história, porque o Sérgio gosta de contar. Mas o pastor Tiago, o inimigo tinha uma fúria contra a vida desse. Porque ele sabia, o inimigo já tinha ouvido nas regiões celestiais que ia ser um baita de um pastor de nações. E ele quis me tirar. Às vezes a gente tinha 3 meses de salário adiantado. Mas a gente não deixava de ser fiel na igreja. A gente não deixava. Por isso, meus irmãos, hoje eu tive que contar para vocês que Deus honra aquele que vai à luta, como diz os nomes delas, aquele que é destemido, aquele que não é preguiçoso, aquele que trabalha, aquele que paga um preço. E lembra Deus, tu me prometeste, eu quero, mas a minha parte eu vou fazer, e o impossível cabe a ti fazer. Então, nós temos mais do que motivos para sermos vencedores nessa última hora.
E nós temos que ir avante, nós temos que lutar, porque aí fora tem muita gente gritando, desesperada, querendo uma palavra, um testemunho meu e seu. E muitas vezes nós ficamos choramingando em cima das nossas misérias, que às vezes são desse tamanhinho. Mas se nós formos adiante, por exemplo, quando eu levava o Tiago nas consultas em Porto Alegre, eu fui me dar numa ala de aidéticos, me perdi por lá, não conhecia muito, e o Sérgio estava operado das hemorroidas. Daí eu tive que me virar sozinha. Tive que me virar. Fui parar numa ala de aidéticos, daí fui parar num outro lugar onde tinha corpos pendurados lá num gancho. Aí nós vamos ver o que é miséria. Numa santa casa. Aí nós vamos ver o que é miséria. Aí nós não vamos mais choramingar em cima dos nossos dodói, em cima das nossas coisinhas que nos incomodam. Aí nós vamos dobrar nosso joelho e vamos orar. Deus, cura aquele aidético. Deus, cuida aquele que está com câncer. Deus, restaura aquele que perdeu uma perna. Deus, cuida aquele que está cego. Deus, aquele que nunca ouviu uma palavra, o som de uma música. Aí a nossa dor vai embora. Quando nós sentirmos a dor do outro, a nossa vai embora. E nós intercedermos a Deus por esses miseráveis. E o pior, muitas vezes não tem nem conhecimento de que Jesus é o nosso Senhor Salvador. De que é Ele que nos resgatou de todo o mal, de toda a treva, de todo o lamaçal de pecados. E de que é Ele que vai nos levar para morar com Ele na nova Canaã celestial, na terra prometida. Nós temos o que fazer para desfocar da nossa dorzinha, para desfocar daquela, não consegui isso hoje, não consegui aquilo. Gente, é muito sério. Nós precisamos ser uma igreja sarada para sarar outros. Nós precisamos ser uma igreja livre para libertar outros. Nós precisamos ser uma igreja batalhadora, conquistadora, para mostrar para esse mundo que nós não somos qualquer um. Nós somos filhos do rei. Nós somos a menina dos seus olhos. Israel no tempo, a igreja, e hoje nós somos a sua noiva. Ele nos quer de vestes limpas, com as mãos limpas. Porque a qualquer momento, o noivo vai vir buscar a noiva. Aqui está a noiva. Como está a noiva? Como está a noiva? A noiva está buscando o melhor de Deus. A noiva está se preparando para o noivo vir. A noiva está deixando de lado qualquer bobagemzinha e está indo à luta firme e forte, se apoiando nas promessas que Deus fez para a noiva. É muito sério isso, muito, muito sério. Eu me deparei pensando e meditando sobre isso. E essa semana eu ouvia um hino, Não Seremos Abalados, da Nívia Soares. E eu parei para pensar, mas o que nesse mundo pode me abalar, se eu tenho um Deus vivo, um Deus que cura, um Deus que restaura, o Deus que transforma a tristeza em alegria, que transforma a minha ansiedade em paz e tranquilidade, um Deus que abre as portas. Por que eu vou me abalar? Com que eu vou me abalar? Claro que nós teremos aflições, mas Jesus prometeu que Ele vai estar conosco. Ele venceu.
E Ele está conosco, para que nós tenhamos forças suficientes para passar por tudo o que vier. Oh, Deus maravilhoso. Como nós muitas vezes somos injustos contigo. Como muitas vezes nós somos mesquinhos. Eu parei pensando que tu morreste na cruz pelos meus pecados, por todas aquelas misérias que a gente fez, por tudo aquilo que a gente já estava envolvido. Tu morreste por amor, tu disseste, sim, eu vou no lugar. E hoje ainda, nós não tomamos posse da bênção. Nós ficamos murmurando pelos cantos. Nós falamos dos nossos irmãos. Nós não somos fiéis na igreja. Nós não somos fiéis nem com o Pai. Muitas vezes não somos fiéis nem com Jesus, que nos deu tudo. Eu fico pensando, como está Deus nessa hora? Se Ele já preparou nossa promessa, se Ele já preparou nossa herança, se Ele tirou os meios para tu pegar a tua herança, se tudo aquilo que está reservado no céu vai chegar para você, tudo aquilo que Ele já te prometeu vai chegar para você, e nós ficamos preocupados com coisas banais. Vamos reverter nossa posição. A nossa posição em Deus. A nossa posição em Deus. Não sei por que a coisa caminhou desse jeito, para falar isso aí. Desse jeito, do modo que está aí. Não foi isso que eu tinha planejado, não. Era para dar muito glória aqui. Não sei. O pastor sempre me diz, deixa o Espírito levar. Estou levando, xinga ele. Mas é posicionamento. Posicionamento em Deus, para tomar posse de tudo aquilo que Ele prometeu, para mim e para você. Então, agilizando, vamos para 1 Samuel 25. Aleluia, 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 Deus. Primeiro Samuel, capítulo 25. Pode ir colocando do 1, depois eu vou falando. Ali no 1, fala que Samuel já havia falecido. Samuel, o profeta Samuel, já havia falecido. E no 2 já vai falando que existia um casal, Nabal e Abigail. Pensa em duas pessoas improváveis estarem juntas. Abigail era uma das pessoas, se não a mais sábia da Bíblia. E Nabal, o mais tolo da Bíblia. Com isso nós já podemos aprender uma coisa. Muitas vezes nós falamos, meu pai, minha mãe, meu avô, a igreja que eu vou, o pastor que prega para mim. Não, a atitude do outro não importa e não vai fazer mudar aquilo que eu serei. Porque Nabal era um tolo absoluto, arrogante. E Abigail, sua esposa, é considerada a mulher mais sábia da Bíblia. Então quer dizer que a idiotice dele não interferiu na sabedoria dela. Ela continuou sábia. E por esses tempos, Davi estava no deserto, porque Saul estava com uma fúria dele e queria matar ele. Nessa época, Davi já havia sido ungido rei por Samuel, o profeta. Mas ele esperava que Deus ia tirar Saul do trono, para que ele tomasse posse.
Muitas vezes nós temos que esperar Deus tomar conta do Saul que se aparece na nossa vida. Que Deus os tire para que nós tomamos posse como rei. E nesse período no deserto, tinha o rebanho de Nabal lá, e como eles estavam por lá, os valentes de Davi ajudavam a cuidar do rebanho, ajudavam a proteger eles de animais ferozes e selvagens, estavam lá. E um dia, Davi ficou sabendo que lá na casa de Nabal havia festança, porque era a época da tosquia, tipo assim, a colheita para nós agricultores aqui, para entender melhor. E lá havia festança. No mínimo era assim um churrascão, né, Fernando? Recheado de picanha e não sei mais, carnes nobres todas. Devia ser algo assim. E tinha em abundância. E como Davi e os seus valentes estavam no deserto, eles não tinham abundância de alimentos. Eles foram até lá pedir. Os valentes foram até lá para pedir, se pudesse ter um alimento, ter alguma coisa, para poder festejar com eles. Mas Nabal fez que não conhecia, mesmo os valentes dizendo, tu sabes quem é rei, quem é Davi, foi ungido rei, vai ser rei de Israel. Mas Nabal era tão arrogante, que ele se fez de bobo, fez de conta que não sabia quem era. Não deu importância e não deu nada para eles. E os valentes de Davi foram de volta e contaram tudo para Davi. Mas Davi se encheu de uma fúria e disse, eu vou até lá e vou exterminar todos que há naquela casa. Vou matar todos, não vou deixar sobrar nenhum. E um dos empregados, ouvindo a conversa, correu até Abigail. E Abigail, como sendo uma mulher sábia, mais que depressa juntou um monte de mantimentos, comidas e coisas para dar para Davi. E foi correndo ao encontro dele pelo caminho. E se pôs na frente de Davi. E ela disse, não, meu rei. Lembre-se que tu é ungido rei já, tem promessa sobre a tua vida, não faça isso, não foi o meu marido. E ela se prostrou diante de Davi e disse que recaia sobre mim toda a culpa, que recaia sobre mim tudo aquilo que foi feito de errado para te ofender, para te entristecer, recaia sobre mim. E Davi, ouvindo os conselhos, ouvindo a voz de Abigail, que soube tratar de um modo sábio, de um modo humilde, de um modo inteligente, e Davi caiu em si. Davi caiu em si, a fúria passou e ele voltou para casa. Abigail voltou para casa e se deu conta que naquele dia o marido estava, como a gente diz aqui, para lá de Bagdá, tomado do vinho. E ela esperou que ele não estivesse mais bêbado. E contou tudo o que tinha acontecido para Nabal. Tudo o que tinha acontecido. Passados uns dias, você sabe o que aconteceu? Deus é bom, né? Nabal teve um piripaque e morreu. Deus é bom. Ninguém precisou botar a mão. Veja como são as coisas. Não vamos fazer as coisas precipitadas, vamos ser que nem Abigail, sábios, prudentes na hora de agir. Já pensou se morte de uma família inteira recaísse nas costas de Davi? Mas não. Davi se deu conta de que isso era desvantagem para ele. Ele ouviu uma mulher sábia. E é isso que nós precisamos. Não é porque Abigail era mulher. Isso vale para todos. Nós temos que ser sábios, prudentes, inteligentes na hora de tomar decisões. Quer dizer, nós não vamos tomar decisões afoitos. Mas
eu quero dizer algo lindo para vocês. Algo grandioso. Que Jesus fez por mim e por você. Jesus fez como Moisés fez pelas filhas de Zelofeade. Jesus foi até o pai e disse: a promessa dos teus filhos eu estou requerendo a promessa dos teus filhos. Jesus fez isso por mim e por você. O que Moisés fez pelas filhas de Zelofeade, Jesus fez por mim e por você. E mais lindo ainda, quando a ira de Deus estava de tal maneira que ele só viu pecado aqui na terra, que ele só viu prostituições, bebedeiras, ele viu vícios, ele viu gente mentindo, ele viu gente roubando. Jesus se jogou na frente de Deus e disse: não, que recaia sobre mim a culpa desse e daquele. Do mesmo modo como fez Abigail, se colocou na frente, uma atitude de inteligência entre a fúria de Davi e a tolice de Nabal. Assim, Jesus se colocou na frente de Deus e disse: deixa esses homens tolos que pensam em pecar, que muitas vezes são arrogantes. Eu vou pagar o preço por eles. Eu vou pagar o preço por tudo aquilo que fizeram de errado. Eu vou ser o sacrifício vivo no lugar de cada um que merecia e que tinha uma sentença de morte, igual ao texto conta para nós. Por isso, meus irmãos, nós temos aquele que se colocou no meu e no teu lugar, na frente de Deus, dizendo: sim, eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço pelo que a Fábio fez. Eu vou pagar o preço pelo que o Felipe fez. Eu vou pagar o preço pelo que o Carlos fez. Jesus se colocou como Abigail. Colocou toda a culpa nas suas costas. A culpa que era minha, que era sua. Aqueles casos do passado, aquelas mentiras, tudo Jesus colocou. E eu quero te dizer mais. Nessa noite Ele está aqui. Ele está aqui e Ele está diante do Pai dizendo: meus filhos estão lá. Eles estão requerendo a sua herança. Eles estão requerendo o que tu prometeste. E o pai disse para Jesus: pois eu digo para esse povo da IPAB, as portas e as janelas do céu estão abertas. E a graça está transbordando. A graça está transbordando. Quem recebe daí da glória, a graça está transbordando. Nós não podemos mais dizer: nós estamos sedentos. Não, Jesus quer que nós dizemos: nós estamos transbordando da sua graça, nós estamos transbordando da sua glória, nós estamos transbordando do seu amor, e esse amor, essa graça está transbordando aqui.